Sabe aquelas frases que parecem óbvias ou até mesmo meio repetitivas? Já ouviu alguém dizer subir para cima ou encarar de frente? Pois é, isso é o vício de linguagem conhecido como pleonasmo. E neste vídeo você vai aprender o que ele realmente significa, como ele aparece no nosso dia a dia e, claro, como evitar cometer esse erro na hora de falar ou escrever. Então, se você quer deixar o seu português mais claro e direto, fica aqui comigo até o final e quem sabe você até descubra que já usou o pleonasmo sem perceber. Vamos lá? Olá, eu sou Jonathan Venâncio e estou graduando em Física e hoje vamos falar neste vídeo sobre um assunto de português que é muito importante quando você está lendo ou escrevendo um artigo. Pleonasmo. O pleonasmo é um vício de linguagem que ocorre quando nós falamos de forma desnecessária uma ideia que já está implícita no texto, ou seja, quando somos redundantes. Por exemplo, quando alguém diz subir para cima, a palavra subir já carrega a ideia de ir para cima. Então, a expressão se torna redundante. Esse tipo de repetição não é necessário e pode deixar a comunicação confusa ou até mesmo engraçada em algumas situações. Apesar de parecer um erro simples, aprender a evitar o pleonasmo ajuda muito a tornar a nossa fala e escrita mais diretas e elegantes. O pleonasmo pode ser dividido ou classificado em várias categorias, mas não há um número fixo e definitivo de tipos, pois as definições podem variar conforme diferentes fontes e contextos. No entanto, as classificações mais comuns incluem o pleonasmo gramatical. Este tipo se refere à repetição de uma ideia que já está implícita na construção gramatical da frase. Por exemplo, eu vi com meus próprios olhos. A ação de ver já implica o uso dos olhos. Pleonasmo semântico. Ocorre quando duas palavras com significados semelhantes são usadas, reforçando a ideia. Por exemplo, a minha opinião pessoal. A opinião já é pessoal por definição. Pleonasmo estilístico. É usado de forma intencional, geralmente para dar ênfase a um efeito poético. Por exemplo, ela sorriu um sorriso feliz. Aqui, a repetição pode servir para reforçar a emoção. Pleonasmo redundante. É quando se usa um termo desnecessário porque já foi mencionado anteriormente. Exemplo, o encontro será às 2h da tarde. O termo da tarde é redundante se o contexto já indica que é de tarde. Por exemplo, quando você fala isso de manhã. Pleonasmo de aditividade. Esse tipo ocorre quando um termo é adicionado para reforçar uma ideia já clara na frase. Como por exemplo, vou fazer um planejamento prévio. O planejamento já é, por natureza, prévio, você não planeja depois do acontecido. A palavra pleonasmo tem origem no grego antigo, derivado da palavra pleonasmos, que é composta por duas partes. Pleo, que significa mais ou abundância, essa raiz está relacionada a algo que é excessivo ou que ultrapassa o necessário, e nasmo, que é um sufixo que indica a ação ou resultado. Assim, a combinação dessas partes sugere a ideia de algo que é mais do que o necessário, ou abundância de palavras. No contexto da linguagem, o pleonasmo se refere a usar palavras desnecessárias que reiteram ou reforçam uma ideia que já está expressa. Essa redundância pode ocorrer tanto em conversas informais quanto em textos mais elaborados. Agora, vamos explorar como o pleonasmo se manifesta em algumas situações do nosso cotidiano. Vou mostrar para vocês alguns contextos em que ele pode ocorrer e que pode ser até comum, e como reconhecê-los. Conversas informais. Em nossas conversas do dia a dia, especialmente com amigos e familiares, é fácil usar expressões redundantes. Frases como descer para baixo ou sair para fora são ditas sem pensar. Outro exemplo é ver com meus próprios olhos, onde a ideia de meus próprios olhos já é implícita na ação de ver. Muitas vezes falamos de forma natural e não percebemos que estamos repetindo ideias que já estão implícitas nas palavras. Redes sociais. Ao compartilhar pensamentos, memes ou mensagens nas redes sociais como o Instagram ou outros, o pleonasmo também aparece. É comum ver postagens que dizem repetir de novo ou subir para cima. Ao comentar em uma foto, é comum usar frases como assistir ao vivo e em cores, onde ao vivo já indica uma experiência direta. Muitas vezes estamos tão focados em nos expressar rapidamente que deixamos passar esses vícios de linguagem. E como algumas vezes escrevemos apressadamente, acabamos criando frases que não são tão claras. Apresentações e reuniões. Durante apresentações ou reuniões,
O pleonasmo pode surgir em tentativas de enfatizar uma ideia. Um exemplo disso é prever com antecedência, onde prever já implica uma ação futura. Outro exemplo é fazer uma nova proposta, já que toda proposta, por definição, é nova ao ser apresentada. Frases como acabar no final ou avançar para frente podem ser usadas para reforçar um ponto, mas na verdade só tornam a comunicação mais confusa e prolongada. Mídia e publicidade. Na mídia e em anúncios, o pleonasmo também é comum. Um comercial pode dizer totalmente grátis ou experiência nova e inovadora. Frases como promoção imperdível ou novidade inédita são comuns, mas o próprio conceito de promoção ou novidade já implica algo especial ou inédito. Aqui a redundância pode ser usada para chamar a atenção, mas muitas vezes só torna a mensagem mais longa sem agregar valor. Escrita acadêmica ou profissional. Mesmo em textos mais formais, o pleonasmo pode aparecer. Frases como metodologia de pesquisa podem ser redundantes, já que metodologia já implica um método de pesquisa. Um exemplo é a expressão dificuldade extrema, onde dificuldade já sugere um grau elevado. Outra situação é ao dizer resultado final, pois o resultado por natureza é sempre final e em um contexto específico. Nesses contextos é importante ser claro e direto. Esses exemplos nos mostram que o pleonasmo está presente em diversos momentos da nossa vida e ao reconhecê-lo podemos melhorar nossa comunicação, tornando-a mais clara e eficaz. O preconceito linguístico é um fenômeno social que ocorre muito no nosso dia a dia e ele pode vir de várias formas, como por exemplo críticas a diferentes formas do português, a sotaques diferentes e aos vícios de linguagem, como por exemplo o pleonasmo que estamos considerando agora, considerando eles como inferiores ou erradas. E isso pode gerar estigmatização do uso do pleonasmo. Muitas vezes o pleonasmo é visto como um erro de linguagem, especialmente em contextos formais. Isso pode levar à estigmatização de quem usa essas expressões, fazendo com que as pessoas sintam vergonha de falar ou escrever da maneira que estão acostumadas, especialmente se usam pleonasmos em sua comunicação cotidiana. Desvalorização de variedades linguísticas. O preconceito linguístico muitas vezes se dirige a variedades da língua que não seguem o padrão considerado, entre aspas, certo. Assim, pessoas que falam de maneira mais coloquial ou que usam pleonasmos de forma habitual podem ser desvalorizadas. Essa desvalorização pode afetar a autoestima e a autoconfiança na comunicação. Impacto na comunicação. O preconceito pode levar as pessoas a se autocensurarem, evitando o uso de expressões que se consideram erradas ou inferiores, e isso pode limitar a autenticidade e a fluidez na comunicação, pois as pessoas podem se sentir obrigadas a adotar um estilo mais formal, mesmo em situações informais. Educação e conscientização. Uma abordagem educacional que esclarece o que é pleonasmo e por que ele ocorre pode ajudar a combater o preconceito linguístico ao entender que o pleonasmo faz parte do uso cotidiano da língua e que muitas vezes é uma questão de estilo ou ênfase. As pessoas podem se sentir mais confortáveis em usar sua linguagem natural. O pleonasmo, embora muitas vezes seja criticado, faz parte do nosso dia, do nosso cotidiano, e deve ser entendido no contexto em que ele é utilizado. Para nós podermos combater o preconceito linguístico, devemos reconhecer que não existe uma maneira certa apenas de falar o português, uma maneira correta, exclusiva. Existe, na verdade, uma variação linguística, ainda mais num país grande como o nosso. E então, reconhecer que nós temos essa variedade social e cultural vai nos ajudar a ter conscientização para aceitar e respeitar as diferentes formas de expressão. Agora vamos ver como evitar o pleonasmo. Identifique os pleonasmos comuns. Familiarize-se com expressões que, por costume, acabam sendo usadas de forma redundante. Conhecendo os pleonasmos mais recorrentes, você pode evitar repeti-los em sua fala e escrita. Por exemplo, subir para cima, diga apenas subir. Entrar para dentro, diga apenas entrar. Leia e estude com atenção. Observe sua fala e a de outras pessoas, buscando identificar redundâncias. Quanto mais você prestar atenção, mais fácil será perceber os pleonasmos em situações do dia a dia. Simplifique sua comunicação. Evite adicionar palavras que não contribuem com novas informações. Tente ser direto, claro, conciso. Sempre que revisar um texto, pergunte-se se alguma palavra está repetindo uma ideia já implícita. Por exemplo, vou repetir de novo. Diga apenas, vou repetir.
Ela sorriu um sorriso feliz. Diga apenas, ela sorriu. Revise seus textos. Ao escrever, faça uma revisão focada na busca por pleonasmos. Leia sua frase em voz alta e veja se está reiterando algo desnecessário. Muitas vezes, o uso do pleonasmo é automático e só percebemos ao revisar. Exemplo, vamos planejar antecipadamente. Neste caso, diga apenas, vamos planejar. Seja objetivo. Treine a sua comunicação objetiva. Evite usar palavras extras apenas para reforçar uma ideia já clara. Uma comunicação mais simples e direta torna o discurso mais eficaz e fácil de entender. Exemplo, ganhe um brinde grátis. Diga apenas, ganhe um brinde. O resultado final. Diga apenas, o resultado. Evite expressões clichês. Algumas expressões se tornaram tão comuns que repetimos automaticamente, mas muitas delas contêm pleonasmos. Desafie-se a reformulá-las de forma mais direta. Exemplo, sair para fora. Diga apenas, sair. Essas dicas são simples e podem ser classificadas em várias situações para evitar pleonasmos e melhorar a clareza da comunicação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e também de se inscrever aqui no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e até a próxima.